Dando sequência a essa realidade, eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo de número 21. Onde hoje nós vamos entender um pouco, ou pela graça de Deus, recebemos instruções para que Deus venha nos dar uma mentalidade acerca do céu, porque assim como nós termos uma mentalidade acerca da volta de Jesus, muda e interfere positivamente na nossa vida diária, uma mentalidade sobre o céu, ou entender que eu sou um cidadão do céu na terra. Isso muda também a forma como eu lido com a minha vida, com o meu dia a dia, com as pessoas, com a forma que eu falo. Então o texto que vai nos dar o vislumbre nessa noite, sobre as revelações acerca do céu, por que o céu é um céu? Está em Apocalipse, capítulo de número 21, 7 primeiros versos, mesmo assentado como você está. A palavra do Senhor assim nos diz, Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Verso 4, vamos ler juntos? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Verso de número 6, disse ainda mais: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém? Marque esse texto, vamos fazer uma oração agora. Senhor, uma vez mais, nós elevamos a nossa voz a Ti em oração, pedindo a Deus com que essas verdades reveladas da Tua palavra venham, ó Deus, ser inculcadas na nossa mente, e automaticamente, ó Deus, interferir diretamente e positivamente na nossa conduta nessa terra, para que possamos caminhar nessa terra como cidadãos dos céus. Por isso, ó Deus, fale ao nosso coração. O Senhor conhece cada vida, os desafios que os teus servos enfrentam, e ministre conforme lhe apraz em cada coração. Nós oramos agradecidos desde já por tudo que o Senhor já tem feito e está fazendo, e ainda há de fazer nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o céu ele tem sido retratado por muitos, por exemplo, escritores. Existem vários livros, além da Bíblia, pessoas que comentam sobre o céu. O céu ele é retratado por artistas através de pinturas. Quem aqui já viu alguma imagem, ou tem na sua mente alguma imagem, talvez de um desenho de rua de ouro, anjo com aquelas harpas? Alguém aqui? Todo mundo, né? Tem uma imagem assim do céu, um trono de Deus, aquelas... Então a gente tem essa imagem, porque isso foi comunicado a nós através de pinturas, de imagens, de fotos que foram tiradas pelas pessoas, preparadas pelas pessoas. Então o céu é retratado através de escritos, através de pinturas. O céu é retratado através de canções, através de filmes. Tem pessoas em que tiveram uma experiência, que relatam ter tido a experiência de ter ido ao céu e vivenciaram alguma experiência lá, e disseram, nesse momento, relatar algumas coisas que se transformaram em filme, né? Sobre essas experiências, filmes que fizeram, talvez, muito sucesso. Então, de alguma forma, por que eu estou dizendo? De alguma forma, todos nós, através de imagens, escritos da Bíblia, fora da Bíblia, canções, filmes e etc., nós temos algumas noções acerca de como será o céu. E é extremamente importante nós entendermos sobre isso, apesar de que, às vezes, essa mensagem sobre a volta de Jesus, ou sobre a questão do céu, ela talvez não tenha sido muito ministrada em grande parte das igrejas da pós-modernidade, mas nós precisamos entender que a pregação e a mensagem sobre o céu, ela tem um poder revolucionador na nossa vida na terra.
Então a mensagem sobre o céu, entender os aspectos do céu, tem um poder revolucionador na nossa vida nessa terra. Por quê? Porque quando eu entendo para onde eu vou, eu passo a trilhar no caminho que me conduz a este destino. Eu preciso entender as características deste lugar para que eu possa me alinhar nesse caminho. Por exemplo, aí eu pesquisei lá, agora a gente tem Morro de São Paulo. Fala aí um lugar lindo aí que você já tem vontade de ir ou já foi. Fala um lugar lindo aí, ajuda a gente. Jericoacoara, olha aí. Ê, benção, hein? O que mais, gente? Gramado. Isso, Choninho, olha que maravilha. Então, muito lugar maravilhoso. E por que você deseja ir nesses lugares? Quem nunca foi? Por causa de algumas imagens e informações positivas que você recebeu acerca deles, sim ou não? Você já esteve lá? Caso você não tenha estado num lugar, que a gente mencionou aqui, um lugar dos sonhos. Mas as informações acerca desse lugar que são muito positivas, isso te motiva a se programar para estar lá. Então ter essa noção do céu, as informações dos céus, ou sobre como será o céu, vai nos fazer alinhar. Por isso que é importante. Faz com que a nossa vida nessa terra ande alinhada. Então eu preciso entender para onde eu vou, para que eu possa trilhar no caminho que me conduz a este destino. Eu só vou tomar o avião para Dubai, como é que é o nome daquele negócio na Grécia lá, que não estou tentando lembrar aqui. Isso, é lá mesmo. Eu só vou tomar o destino para lá se eu souber o lugar onde eu vou. Não tem como eu quero ir, o meu sonho é ir para essa ilha na Grécia. Mas eu vou pegar o carro e vou para o lado daqui do Choninho, ou aqui em São Vitor. Não faz sentido. Pastor, por que você está falando isso? Porque tem muita gente que quer estar no céu, mas toma um trajeto diferente. Muita gente, às vezes, tem alguns vislumbres dos céus, mas a caminhada dele nessa terra é desalinhada com quem está andando rumo ao céu. Esse entendimento é tão forte que um primeiro-ministro no Reino Unido, na época da Segunda Guerra Mundial, ele registrou a seguinte frase: a decadência moral da Inglaterra está devido ao fato de os pregadores terem deixado de pregar sobre o céu. E sobre o inferno ele coloca também. Ou seja, sobre a eternidade com Deus. Porque quando nós temos a consciência sobre as verdades acerca do céu, os aspectos para o lugar onde nós ansiamos estar na nossa eternidade com Deus, a nossa vida nessa terra toma uma conduta alinhada para o lugar onde eu quero ir. Até o próprio primeiro-ministro, um cara do governo, falou: a Inglaterra está caindo moralmente, a Inglaterra está se perdendo na sua moralidade, seja na família, nas suas estruturas, porque parou de pregar sobre o céu, as pessoas pararam de ter isso nítido na sua mente. Isso não é novidade, porque Jesus, por diversas vezes, nos fez trazer à memória a importância do céu. Tanto que em Mateus 6,20, ele nos diz para juntarmos tesouros aonde? No céu. E será que eu e você estamos, na conduta da nossa vida diária, ajuntando tesouro no céu? Será que a minha forma como eu lido com o meu tempo hoje, a forma como eu lido com as pessoas, no meu relacionamento diário com Deus, será que eu estou ajuntando tesouro no céu? Jesus disse, nós precisamos estar nessa terra, mas caminhando com a mentalidade de cidadão dos céus. Nós, tanto que na oração tão conhecida do Pai Nosso, Ele nos ensina dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, da importância do céu. E se não bastasse, o próprio apóstolo Paulo, em Colossenses 3,1, nos fala que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são da terra, nas coisas que são eternas, nas coisas que governam os céus. Será que isso tem sido a nossa realidade? Ou seja, irmãos, se eu preciso juntar tesouro na terra, se eu preciso ter uma mente que pensa nas coisas do alto, está nos mostrando aqui que seja pensamento, seja os meus esforços, tudo isso na minha vida, de alguma forma, tem que ser focado e alinhado com o céu. E nós precisamos avaliar se a nossa conduta
está semelhante a essa de um cidadão do céu ou não. Por que falar do céu, gente? Hoje, o céu é o quê? É um lugar de habitação de Deus. Falando do céu na realidade celestial de hoje, o lugar de habitação de Deus. Tanto que a própria oração do Pai Nosso, Mateus 6,9, diz o quê? Portanto, vós orareis assim, vamos dizer junto a primeira frase da oração? Pai Nosso que estás nos céus. E o Salmo 33 ratifica essa verdade, verso 13, 14, falando que é o lugar da sua habitação. O céu, além de ser o lugar de habitação de Deus, é o lugar para onde Cristo retornou. E o Espírito Santo está no nosso meio. Então Cristo retornou, e Atos 1,11, os próprios anjos disseram assim: homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Porque esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, falando da volta de Jesus, como para o céu o viste subir. Ele está no céu, aguardando o dia, o grande dia, que nem os anjos sabem, nenhum de nós sabemos, mas se vai acontecer, da volta do Filho de Deus para buscar a sua igreja, que precisa estar preparada, a sua igreja que precisa estar adornada. E quando eu falo de igreja, irmãos, igrejas são pessoas. É eu e você, não é essas 4 paredes que vai subir para o céu, não. Isso aqui vai tudo ser transformado, vai ser novos céus e nova terra, é uma outra estrutura. Nós precisamos estar preparados, porque o céu é o lugar de habitação de Deus, é o lugar onde Cristo retornou, e é o lugar onde todos, sim ou não? Tem alguém aí? O céu é o lugar onde todos, não, onde os filhos de Deus estarão com Cristo. Tanto que o próprio Jesus diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o nosso Senhor. Será que nós estamos entendendo a verdade de que o céu é uma realidade? Diga comigo assim: a eternidade é uma realidade. Vamos dizer juntos essa frase, 1, 2, 3 e... a eternidade é uma realidade. Talvez mais real do que a própria vida, se posso ser assim exagerado em dizer, ou enfático em dizer. A eternidade é uma realidade. E para sabermos disto, basta trazermos talvez momentos difíceis que nós enfrentamos na nossa caminhada. Quem aqui, porventura, talvez já perdeu um ente querido? Quem aqui já perdeu um amigo? Se nós abrirmos as páginas da internet ou assistimos os noticiários diários todos os dias, milhares de pessoas partem dessa terra. Porque a vida nessa terra, ela é passageira. A eternidade é uma realidade que é definida a partir da postura que eu tomo nessa terra. E ela é uma realidade inalterável. O momento de definir posturas é aqui. Tanto que em Lucas 16, quando Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, a semelhança do homem que estava lá no inferno, no Hades, deixa eu ir lá avisar os meus irmãos, não tem mais jeito. Seja em qual dimensão nós vamos estar, no céu ou fora do céu, no Hades, no inferno, a eternidade é uma realidade inalterável. Por isso é extremamente importante, urgente, nós entendemos e termos a consciência se a minha vida nessa terra está sendo alinhada como um cidadão do céu ou não, porque a qualquer momento, como vimos no domingo passado, a trombeta pode tocar. Ou se Jesus não voltar, meu irmão, talvez nos próximos anos, a algum momento a nossa vida se finda nessa terra. E aonde passaremos a eternidade inalterável? Que não tem como mais, não, deixa eu dar uma acertadinha aqui, inalterável. Aonde nós passaremos a eternidade? William Hendricks, um teólogo, diz assim: o céu é um lugar real de glória e de beleza, o lar perfeito para a noiva
do Cordeiro. O próprio Jesus em João 14, 2, 3 diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Diga comigo, a eternidade é uma realidade inalterável. Inalterável. Esse texto foi um texto que o próprio Deus revelou para o seu apóstolo João, percebido como um apóstolo amado. Aquele dentro do círculo dos 12 tinha os 3 mais íntimos e tinha um que era o amado, o mais íntimo de todos, que era o apóstolo João. Quando João recebeu essas revelações, ele estava na ilha de Patmos, que ficava a cerca de 55 quilômetros aproximadamente da costa da Turquia. Era uma ilha da Grécia. Uma ilha na Grécia. Ele estava ali exilado, isolado. Nessa ilha de Patmos, aqueles prisioneiros que não poderiam ficar, como se fosse uma prisão de segurança máxima, eram eles jogados nessa ilha de Patmos. E João foi jogado justamente nessa ilha de Patmos, isolado de todo mundo, para morrer esquecido. Mas o lugar onde os homens acharam que ele iria morrer esquecido, abandonado, foi o lugar de maior e mais profunda comunhão que ele teve com o Eterno. Onde ele recebeu revelações profundas e tremendas que estão descritas aqui em Apocalipse. Em Apocalipse. Ele recebe esses vislumbres acerca do céu. E com base nessa palavra, nessa descrição, e dentre outras, eu gostaria de pontuar como a gente pensou aqui agora há pouco. Eu preciso conhecer o lugar para desejar estar indo lá e para me programar para estar nele. Então eu gostaria, através das próprias descrições do apóstolo João, trazer algumas descrições, algumas informações sobre este lugar, para que você e eu possamos realmente dizer: eu quero estar lá, eu quero estar num ambiente como esse, é o meu sonho. Eu vou me programar, entre aspas, trazer para a realidade financeiramente, eu vou me preparar o que for necessário para eu poder estar lá. Eu quero estar lá, o que eu preciso para estar lá? Então João traz essas informações para a nossa mente, para os nossos olhos, essas revelações profundas, tremendas, para que a gente tenha alguns vislumbres. É como se a cortina da eternidade, Deus abrisse para João e fala: contempla aí, João, contempla aí, deixa o seu coração queimar, coloca isso no seu quadro de visualizações de sonhos, para que você se alinhe a esse princípio, a essa vontade, a esse destino. Então algumas coisas que você não vai encontrar no céu, tem umas coisas que você não vai encontrar de jeito nenhum lá. Então você precisa saber, porque às vezes você vai no anseio de querer encontrar isso, mas você não vai encontrar. Então tem coisas que você vai procurar no céu e você não vai achar, e você fala: pastor, eu queria encontrar isso, eu queria encontrar essas coisas e não tem lá, então não quero ir para lá. O que eu e você não vamos encontrar no céu? Primeiro, no céu você não vai encontrar dor. Se você deseja ir para um lugar de dor, lá não é o seu lugar. Aí tem um outro lugar. Tem um lugar que a dor e o sofrimento não vai acabar, que é o inferno. Aí é um outro lugar. No céu você não vai encontrar dor. Se é isso que você está buscando, lá você não vai achar. Porque o texto diz no próprio versículo 4, que lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte não existirá, não haverá luto nem pranto, e nem dor. Não tem dor, porque a dor é uma consequência do pecado. A Bíblia diz que essa dor, seja ela física, moral, emocional, ou até mesmo espiritual, ela não vai entrar no céu. Não vai haver sofrimento, não vai haver enfermidade. Mas pastor, eu gosto de dor, eu gosto de passar mal. Não vai encontrar no céu. Você não vai encontrar no céu cansaço, fadiga. Não vai encontrar dor no céu. Quem já viveu uma dor de queimadura aí? Já viveu? Alguém já sofreu esse negócio? Meu Deus do céu. Dor de rins, é bom ou ruim? Alguém já passou a dor renal? Terrível? Gostoso? Terrível. Dor de parto?
Tantas dores que às vezes a gente já viveu, de acidentes, de cortes, ou não só dores físicas, mas dores da alma, de traição. É tão dolorido, às vezes, talvez até mais dolorido a dor da traição de uma pessoa que a gente ama, seja no relacionamento conjugal, de namoro, ou de uma amizade. A dor da traição dilacera a alma e acerta o nosso físico. Porque às vezes a gente perde o apetite, a gente perde o sono, os nossos olhos são tomados de lágrimas, são dores. No céu não vai ter, querido. No céu não haverá nenhuma dor, porque Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores, e é Ele que reinará plenamente na eternidade celestial. O que nós vamos encontrar, você pode aplaudir a Ele, porque Ele é digno de honra e glória e louvor. O que nós vamos encontrar é a presença gloriosa dEle. No mundo nós teremos aflições, mas no céu não. No mundo nós enfrentaremos enfermidades, mas no céu seremos revestidos por corpos glorificados, revestidos de incorruptibilidade. A dor e enfermidade não tocará sobre nós. Isso traz implicações também na terra, sabe por quê? Porque às vezes quando a gente passar por dores nessa terra, está tudo bem. Para de às vezes enfrentar uma enfermidade, enfrentar uma dor da traição, enfrentar talvez uma dor que você sofre em algum aspecto da sua vida e ficar se lamentando. Porque na terra onde você está hoje, haverá dores. É normal, querido. Aí tem gente que fala assim, passa por enfermidade, uma tal enfermidade acometeu a sua vida, ou você está sofrendo alguma dor na sua vida emocional, ou nos relacionamentos. Por que, Senhor, eu estou passando por isso? Porque no mundo vai ter aflição mesmo. Pô, mas por que? Eu não aceito. Pô, porque Jó era um homem reto, justo, temente a Deus, desviado do mal, e passou por lutas. Porque muitas são as aflições do justo. É justificado por Deus, está em Cristo, vai passar por lutas e aflições. Então afaste a murmuração, meu irmão, dos seus lábios, porque nessa terra vai haver dor. O momento que não vai haver dor é quando você andar alinhado nessa terra com Cristo Jesus, e aí sim você vai estar na eternidade com Deus, onde a dor não poderá tocar a sua alma, o seu coração, a sua carne, o seu físico, nem o âmbito da sua vida. Mude a sua oração de por que Deus e coloque para quê. Por que eu estou passando essa aflição? Por que eu estou... Fulano fez isso comigo. Pare e fala, para quê? Qual é o propósito do Senhor? É me amadurecer? É me tornar mais humilde? É me tornar mais generoso? É perceber melhor a dor do próximo? Para quê? Qual que é o propósito do Senhor? Porque aqui eu vou passar por luta. Irmãos, a grande questão, nós já falamos isso várias vezes, não é o que fazem com a gente, é aquilo que eu faço com o que fizeram comigo. É o que vai dar destino para a minha vida, não é o que eu recebo, é o que eu faço com aquilo que eu recebo. Se eu murmuro, se eu louvo, se eu glorifico, se eu reclamo, ou se eu entendo um propósito, ou se eu transformo em bênção. Então, a gente precisa entender, quando a gente sabe que no céu não vai haver dor, a gente entende que na terra vai ver, e está tudo bem, porque faz parte do pacote da terra, mas esse pacote vai ter um fim. Vai ter um fim, esse pacote de dor, de lágrimas, vai ter um fim. Discípulos enfrentaram tempestade, sim ou não? Sim. Então diga comigo, no céu não haverá dor. Diga comigo, no céu não haverá tristeza e lágrimas. Eu não sei como começou o seu ano de 2020. Não sei se você busca um lugar para estar onde tem tristeza e lágrimas. Não estou pesquisando aqui a minha viagem dos sonhos. Lugar onde as pessoas sofrem, choram, desesperadas, sentem tristezas, angústias, pânicos e depressão. Que é lá que eu quero estar. Uma pessoa em sã consciência não fará isso. Mas tem gente que a conduta dele está caminhando para isso. Porque no céu você não vai encontrar lágrimas de tristeza e lágrimas de dor.
E se tem algo que a gente derrama aqui nessa terra, é lágrima. A gente já entra na terra, já aparece no mundo como? Chorando. E às vezes os últimos dias de vida na nossa vida, de vida nessa terra, muitas vezes também nós partimos debaixo de muitas lágrimas. E Jesus sabe como que isso é doloroso. Às vezes a gente chora e não tem pecado nenhum em chorar, irmãos. Às vezes as mulheres têm uma facilidade maior, né? Os hormônios. O homem também chora. Filho de Deus também chora. Jesus também. Ele chorou quando Lázaro partiu. Ele sofreu tristeza profunda e angústia de morte. Eu nem imagino como deve ser essa pressão emocional que ele viveu, a partir de que de alguma forma foi tão intensa que os seus poros eliminaram suor como gotas de sangue. Já viveu isso? Essa tensão, essa pressão emocional, espiritual tão forte, a ponto de exalar sangue pelos seus poros. Jesus sabe o que é viver com tristeza. O que é viver com tristeza? Não, melhor dizendo, passar por momentos de tristeza, de angústia. E saber disso, é saber que a gente na sua humanidade ele viveu isso, é saber que ele conhece a sua dor. Ele sabe a dor da traição, ele sabe a dor do sem-teto, ele sabe a dor de ser abandonado pelos seus discípulos, por aqueles que caminham com ele. Ele sabe a dor, ele sabe. Mas quando a gente entrar pelos portões celestiais, o próprio Deus nos diz no texto em 21:4, Apocalipse 21:4, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, todas as angústias que aprisionaram a nossa alma, tudo que trouxe pânico, medo dentro do nosso coração, o Senhor arrancará quando nós entrarmos pelas mansões celestiais, pelos portões celestiais para todo sempre, porque o céu é um lugar de gozo, é um lugar de alegria, é um lugar de paz, é um lugar onde reina o príncipe da paz. E é lá que eu quero estar. É lá que o nosso coração deve vibrar em estar. É lá que a nossa mente deve ser tomada e alinhada nessa terra, para andarmos essa terra como cidadãos dos céus. Irmãos, não faz sentido querer um outro lugar. Não faz sentido viver longe de Cristo. Viver longe de Cristo nessa terra é declarar: eu não quero este lugar. Eu não quero. No céu não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá lágrimas, não haverá morte, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Chega de despedidas dolorosas. O luto talvez seja uma das dores mais terríveis que nós enfrentamos, de parentes, pai, mãe, que se parte, irmãos e irmãs, amigos que se vão, esposo, esposa. Não tem uma dor, eu não imagino, talvez uma dor tão tremenda, que dilacera a alma do homem com uma dor como essa. Mas quando a gente chegar no céu, encontraremos com os remidos em Cristo, e nada mais vai fazer com que isso aconteça, porque no céu não haverá mais a morte. Sabe por quê? A morte, que é o maior de todos os terrores do homem, porque o homem pode tentar lidar com a morte de alguma forma, vão tentar prolongar o seu tempo de vida, mas um dia a morte vai tomar cada um de nós, a não ser que Jesus venha e arrebata-nos vivos, e louvado seja Deus se isso acontecer, mas senão a morte vai tomar cada um de nós. Mas o Senhor venceu a morte na cruz do Calvário. E 1 Coríntios, louvado seja Deus, 15:55 diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Cristo Jesus. Você pode aplaudir a Jesus, aquele que venceu a morte com a sua morte, e ao terceiro dia ressuscitou. Lá a gente não vai participar de velório, meu. Lá não vai ter cerimônia fúnebre, lá não vai ter cemitério. Se você quer um lugar assim, lá não vai ter. Tem que procurar outro, porque lá não vai ter isso, não vai ter tristeza, vai ter lágrima, vai ter dor, não vai ter enfermidade. Quem quer estar lá no céu? Oh Jesus,
Eu quero caminhar para o encerramento, porque no céu não vai ter maldição. Não vai ter maldição, o pecado não vai entrar no céu, porque Jesus já pagou o preço dos nossos pecados. Ele carregou sobre si os nossos pecados, um preço de sangue. Nós recebemos a salvação pela graça, mas ela foi conquistada por um altíssimo preço, o preço de sangue do Filho unigênito de Deus. Então no céu o pecado não entra. Ele entrou na terra, mas não entra no céu. Lá não existirá a maldição do pecado para nos separar da comunhão com Deus. No céu também não haverá separação e nem tribulação, porque a Bíblia diz: no céu o mar já não existirá. E essa é uma linguagem simbólica, é uma linguagem ilustrativa da não existência do mar. Dentro do contexto de João, o mar era aquilo que separava, por ele estar numa ilha, da comunhão com as outras pessoas. Mas quando o texto diz que no céu não haverá mar, está dizendo ali não vai ter nada que vai desfazer a nossa comunhão plena com Deus e com o próximo. A gente vai viver em paz nos nossos relacionamentos. Tem preço, irmãos, viver em paz num casamento? Tem preço viver em paz com os filhos? Tem preço viver em paz no ambiente de trabalho? Não tem preço. A gente precisa já se portar nessa terra como cidadão dos céus, porque lá não vai ter isso. Então eu preciso já tomar posturas, como a Bíblia diz, de cidadão do céu nessa terra. Liberar perdão, não guardar rancor, andar mais uma milha, perdoar 70 vezes 7. Mas eu preciso alinhar, porque vai chegar no céu. Nós vamos estar juntos, celebrando a comunhão com Cristo e a comunhão com os nossos irmãos. O mar já não existe, ou seja, isso que nos separa. O mar também significa na Bíblia aquilo que é inquietação, aquilo que traz tribulação, enfatizando a verdade de que também no céu não haveremos essas dores como nós estamos vindo aqui. Os discípulos passaram por tempestade, Paulo passou por uma tempestade que quase o matou, Jonas também foi sacudido por uma tempestade. Ou seja, essas tribulações não vão acontecer. No céu não haverá trevas, porque o Cordeiro de Deus iluminará para todo sempre a cidade santa. Olha o que William Hendricks diz: a luz da glória de Deus resplandecerá por toda a cidade, como se fosse um santo dos santos em grande escala. A glória de Deus vai tomar aquele lugar. O texto diz em Apocalipse 22:5: então já não mais haverá noite. Apocalipse 21, 23, 24 diz: a cidade não precisa nem de sol, a cidade não precisa nem de lua para lhe darem a claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Oh glória! Você quer estar no lugar de trevas? O céu você não vai encontrar, não. O problema é se você estiver curtindo momentos de trevas aqui na terra. Aí você já está declarando com o seu comportamento que você não quer o céu. Porque no céu não haverá isso que você deseja talvez curtir na terra. E a gente encerra. Porque se você procurar isso, você não vai encontrar. O que a gente não vai encontrar no céu? Tristeza, treva, separação, pecado, maldição, morte, lágrima, dor. Se você está buscando isso, tem um outro lugar chamado inferno, que já tem todo esse pacote para você ou para quem deseja desfrutar. Que eu acredito que uma pessoa em sã consciência jamais desejará. O que eu vou encontrar lá então, pastor? Só se você ama na terra, você vai encontrar no céu. Se você não ama isso na terra, então o que você vai fazer no céu? Porque lá você vai encontrar a presença plena e gloriosa de Deus a todo instante. Se você ama estar na presença dEle quando você acorda pela manhã, se você ama estar na presença dEle ao ler a palavra, ao buscar essa presença de Deus nos cultos, quando você vem no culto não só para assistir, mas para adorar, isso são sinais que você anseia estar no céu. Porque no céu, o texto diz em Apocalipse 21:3, Deus habitará com eles. Nós veremos a Cristo tão adorado por nós, vislumbrado na nossa mente, no nosso coração,
face a face. O céu só é o céu porque Cristo está lá. Não é por causa das ruas de ouro, não é por causa das pérolas, não é por causa dos diamantes, não é por causa da beleza que os olhos dos nossos olhos contemplam. Não, o céu só é céu porque Deus habita lá, porque Cristo está lá, meu irmão. O que faz a diferença em qualquer ambiente, inclusive no céu, é a presença de Deus, é a presença de Cristo. Você verá Ele lá com os furos das mãos, como Ele desceu com o corpo glorificado nessa terra. Toca aí, Noé. Noé não, mas que é o nome do Tomé. Toca aí, Tomé. Toca aí, Tomé. Parece, mas não é o nome, né? Toca aí. Nós veremos com os nossos olhos a face daquele que é Alfa e Ômega. Nós veremos a face daquele que é o princípio e o fim. Nós veremos a face daquele que vai estar escrito na sua coxa: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós veremos a face daquele que é Criador, daquele que é Redentor, daquele que é eterno. Pode exaltar a Ele. Daquele que é sublime, daquele que é soberano, daquele que é a estrela da manhã, a raiz de Davi, o lírio dos vales, aquele que é fiel, todo poderoso, o El Shaddai, o Jeová Rafa, o Jeová Jireh, o Jeová Shalom, o príncipe da paz, aquele que era, que é e que há de vir, o verdadeiro, aquele que é fiel, aquele que está no controle de todas as coisas. Nós veremos a face dEle e viveremos na presença dEle. Por isso, se você ama a presença dEle, o céu é o seu lugar. O céu é o seu lugar. Comece a cultivar, meu irmão, o céu na terra, porque o Espírito de Deus está neste lugar. O céu haverá alegria, festa, plenitude, coisas superabundantes. Você já viveu muitas experiências lindas, está ciente a sua formatura, o seu casamento, o nascimento do seu filho. Sabe o que eu quero dizer? Isso aí é um resquício, praticamente 0,001% do que Deus tem para derramar na nossa alma na eternidade. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia que está dizendo, porque o texto nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, ou seja, nunca passou pela sua mente o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque o céu haverá coisas inimagináveis, porque o próprio Deus nos diz: eis que faço novas todas as coisas. Novos céus, nova terra, Nova Jerusalém, novos corpos como que glorificados, a igreja adornada, a rua principal será como de ouro puro e reluzente, o muro todo feito de diamante. 21, Apocalipse 21, 18, os fundamentos do muro eram adornados com pedras preciosas. Versículo 19, a cidade era de ouro puro. Versículo 18, e a glória de Deus resplandecia em todos os ambientes. Assim será o céu. Já pegou sua passagem? Você não precisa nem ter milha e nem dinheiro, porque já está pago. Você precisa crer e entrar nesse caminho que te conduzirá à eternidade com Cristo para todo sempre. Amém. Só quem quer morar no céu, depois de você conhecer um pouquinho. Você pesquisou lá, Google, apareceu na sua mente lá informações sobre o céu. E aí você diz: eu quero ir para esse lugar. Você pesquisou aqui no Google, e eu quero estar lá. Eu amo a presença de Deus. Eu quero viver essa alegria plena que eu só vivo com Ele. Eu quero viver essas surpresas que nem meus olhos viram. Nossa, eu achei que Mykonos, que Dubai seria um negócio extraordinário. Não. Se você viu, já foi em Mykonos ou pesquisou, isso não é nada diante do céu que Deus tem preparado para nós.
dizer, irmãos, e encerro, que toda pessoa vai morar no céu. Assim, eu gostaria de dizer que todo mundo que está aqui vai morar. Mas o verso 8 que nós não lemos na leitura inicial diz assim: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse não cabe no céu. Primeira Coríntios 6:9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Nem os devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Esses também, se continuarem tendo essa conduta, se não tiverem um encontro com Cristo de fato, porque o encontro com Cristo, a conversão, mudança de comportamento, de postura, se não houver um encontro com Cristo, não estarão no céu. E Apocalipse 22, 14 e 15 diz: felizes os que lavam suas vestes para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, sexo fora do casamento, sexo seja antes do casamento ou fora do casamento, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam mentira, também não vão passar pelas portas. É a Bíblia que está dizendo. Se não tiver uma mudança de postura, a oportunidade é já, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos da nossa vida, ou 15 segundos. A gente não vai passar. Não adianta desejar. Eu quero ir para Dubai. Eu quero ir para... Não adianta desejar. Você tem que tomar as medidas necessárias. O preço já está pago. Agora a minha vida e a sua vida precisa estar no caminho. E a Bíblia mostra, e eu encerro com essa palavra, que existem 2 portas, 2 caminhos e 2 destinos. Porta estreita e porta, caminho estreito e caminho, o céu e o... Estou até com medo de falar. Quais desses caminhos hoje, você não precisa falar para mim, não precisa falar quem está à sua direita e à esquerda. Qual desses caminhos você crê que a sua vida está trilhando pela postura de vida, pela forma como você administra o seu tempo, pela forma como você relaciona com Cristo?